Você quer saber se sua testosterona está baixa? Você não precisa de exames para isso. Basta você olhar no espelho e analisar o seu comportamento. Porque um homem com testosterona alta, ele não vive de qualquer jeito. E o que eu mais vejo hoje são homens preocupados com números. O cara vai no laboratório, faz um exame, o médico fala que está bom, só que o comportamento dele não condiz com aquele número. Porque a testosterona não está ligado ao seu exame, está ligado ao seu comportamento. Eu tenho falado sobre isso aqui. A sua postura. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso, quanto que a postura pode influenciar na produção natural de testosterona. Vou deixar até um card aqui em cima, que tem um estudo científico que fala sobre o homem que anda com uma postura de liderança, peito aberto, uma postura ereta, o quanto que isso traz um aumento significativo na testosterona desse homem, porque ele se comporta dessa forma. Então, postura, liderança, tudo está ligado a uma testosterona mais alta. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como vive um homem com testosterona baixa e como um homem com testosterona alta se recusa a viver. Se esse conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, porque todas as terças e quintas tem vídeo novo por aqui, ou nós vamos falar sobre hombridade e liderança, que nós vamos flutuar nesse assunto hoje, ou nós falamos sobre aumento de performance e desempenho e aumento de testosterona, e nós vamos linkar isso hoje, testosterona e hombridade, para que você viva o chamado que Deus tem para a sua vida. Fechado? Dito isso, bora comigo pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Hombridade Performance. Paulo Chiodi mais uma vez aqui com vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o comportamento do homem com testosterona baixa, a diferença do homem que tem uma testosterona alta. E nós já vamos direto para esses comportamentos, porque eu fiz uma lista aqui de comportamentos para esse vídeo não ficar muito longo. Vamos direto ao ponto. E o comportamento número 1, eu falo que o homem que tem a testosterona baixa, ele vive cansado. Mas eu não quero falar de um cansaço físico apenas. Porque o cansaço físico, ele é reflexo de uma mente cansada. Ele é reflexo de um homem que vive em looping. Um homem que vive no automático. Sabe aquele ciclo dos ratos? O cara acorda todo dia, ele tem aqueles mesmos maus hábitos, ele vai para o trabalho com aquela mesma falta de energia, disposição, ele faz as mesmas coisas, ele chega em casa como se aquilo não tivesse uma motivação de viver. Ele só está trabalhando para trazer o sustento, mas não é um sustento que o faz feliz, o que o realiza. Então ele chega em casa, ele precisa de um prazer, ele senta no seu sofá ou ele vai rolar uma tela de celular, ele vive nesse modus operandi do cansado. Isso não é cansaço, isso é negligência. O homem que negligencia a mudança, ele tem a testosterona baixa. Porque homens com testosterona alta, eles não aceitam isso. Homens com testosterona alta, eles querem mudança. Quando eles veem que algo não está agradando, eles vão buscar outros caminhos. Então, se você vive nesse estado de à deriva, vamos dizer assim, né, perdido, ou seja, só no automático, essa é a minha vidinha, tal, é sinal que a sua testosterona está baixa. O segundo comportamento que mostra que um homem tem testosterona baixa é que ele foge de responsabilidade. Um homem com testo baixa, ele procrastina, ele adia aquelas conversas difíceis, ele não gosta de embate. O homem com uma testo baixa, ele terceiriza a culpa. Nunca é ele que está fazendo, é sempre do outro. Nós não fomos chamados para sermos passivos, nós fomos chamados para liderar. É bíblico isso. Deus não fez o homem para ele ser cauda, ele fez o homem para ser cabeça. Ele vai liderar situações. É por isso que ele tem que ser forte, por isso que ele tem que ser posicionado, por isso que ele tem que ser intencional. E um homem com testo baixo, ele não tem essa característica, ele não tem essa pujança. E é algo fisiológico. Né? E a culpa é de quem? Sua. Porque se está nas suas mãos mudanças de hábitos, de comportamentos, de ações, e você não está vivendo esse chamado, Deus te fez perfeito, meu irmão. Se você está vivendo numa imperfeição, a culpa não é dele, a culpa é sua. Então pare de terceirizar e bora, mão na massa. Terceiro comportamento de um homem que tem a testosterona baixa. Ele procura por prazeres fáceis, prazeres momentâneos, como pornografia, dopamina fácil, ficar rodando tela de celular,
pregado numa televisão, comida lixo, ele quer ficar prazeres momentâneos ali, porque ele teve um dia de merda, ele precisa de um junk food, distrações. Isso destrói a sua testosterona, acaba com a sua disciplina e vai fazer com que você se torne um homem fraco. E nós não fomos chamados para sermos fracos. Então, se esse comportamento faz parte da sua vida, você precisa cancelar ele agora. Porque homens foram chamados para liderar. E o homem, a primeira liderança do homem é autoliderança, é liderar você mesmo. E o quarto comportamento de um homem com testosterona baixa é justamente a postura. Uma postura de derrota. Ombros caídos, olhar para baixo. A pessoa não encara um homem de frente. Eu não estou falando de encarar, não, estou falando de você olhar no olho, aperto de mão firme. Um homem com testo baixo não tem isso. E nós não fomos chamados para isso, meu irmão. Então, para agora, eu quero que você pegue esses 4 pontos de comportamento, nós vamos transicionar. Eu vou te mostrar aqui como é que é a postura de um homem com testosterona alta. Agora, presta atenção nisso. Tudo que eu falei aqui não é só comportamental. É um homem que está à deriva, está ali sem energia, vivendo no automático. E um homem não vai viver o seu potencial máximo sem energia. Porque um homem não consegue sustentar um chamado forte com um corpo fraco. Essa é a frase que eu venho utilizando nas minhas mentorias. Um homem não sustenta um chamado forte, família forte, empresa forte, um corpo forte, com um corpo fraco, uma mente fraca. Dificilmente essas coisas vão se conectar. Então agora presta atenção no que é o comportamento de um homem com alta testosterona. Um homem com alta testosterona, primeiro ponto, ele tem atenção plena. Ele não é um homem perfeito, não existe homem perfeito além de Jesus. Mas ele está sempre buscando, ele está sempre em alerta, ele está sempre olhando os pontos fracos, o ponto cego do homem. Quando ele identifica um ponto cego, ele quer mudança. Eu preciso melhorar minha saúde, ele começa a treinar, cuidar da alimentação, cuidar do sono. Ele precisa ter mais liderança dentro e fora de casa, ele começa a mudar a sua postura, sua vestimenta, a sua linguagem. Ele quer mudar a sua liderança, ele muda o seu ambiente. O homem tem que estar atento a isso. O homem com testosterona alta, ele está sempre ligado. Aquela companhia não faz mais sentido para mim, eu não ando mais com ela. Aquele ambiente não faz sentido para mim, eu não frequento mais aquele lugar. Porque o homem que tem atenção plena, ele está pronto para a mudança. Ele sabe que ele precisa evoluir. O homem, ele precisa estar em constante evolução. E um homem que tem testosterona alta, ele tem isso no seu comportamento, ele tem isso na sua mentalidade. Eu não estou falando que ele não falha, eu estou falando que ele está atento. Justamente porque, quando ele for tentado a acomodar, ele tem um alerta ligado ali. Opa! E ele sabe que precisa mudar alguma coisa. Não estou falando que um homem com testosterona alta não se cansa. Ele tem um cansaço, mas ele sabe o tempo do descanso, ele sabe como descansar, ele tem as estratégias. Um homem com testosterona alta, ele tem estratégia para tudo. Seja para ter um corpo forte, seja para ter uma liderança, seja para compor a sua casa, ele tem estratégia. Ele não se perde no caminho, ele não está à deriva, no automático, vivendo um dia após o outro. Ele tem ali ele tem tarefas, ele tem objetivos, ele tem metas. Um homem com testosterona alta, ele é organizado. Eu não estou falando justamente, de novo, sobre ele ser perfeito. Um homem com testosterona alta, ele não negocia nada. E quando um homem começa a negociar coisas, vou dar um exemplo. Preciso treinar, estou cansado. Hoje não vou. Negociei hoje, já negocio amanhã e depois. Quando você negocia algo, você negocia qualquer coisa. Então, um homem com testosterona alta, ele não negocia com o que é o dever dele fazer. Entenda uma coisa, eu quero fazer uma conexão aqui com algo que para mim é poderoso. Eu acredito que um homem, para viver em hombridade, que é aquilo que Deus nos chamou para viver, sermos semelhantes a Cristo, você vai precisar ter força física, força mental, você vai precisar de disposição, porque um chamado forte não cabe num corpo fraco, num homem fraco. Você não vai ver Deus chamando homens passivos. Ele não chamou homens fracos, ele chamou homens que se posicionavam. Por mais que eles fossem franzinos, talvez, mas ele levantou um quê de liderança naquele homem.
ele mudou a mentalidade. Pode ver Davi, pode ver Gideão, pode ver Sansão, que era um homem forte fisicamente, mas a mente fraca. Ele só quando ele entendeu o chamado dele que ele se tornou poderoso de novo. Então, entenda uma coisa, o seu chamado, e eu não estou falando de coisa ministerial, estou falando da sua vida profissional, sua casa, onde Deus te levantou. O seu chamado, ele está ligado à sua condição física de testosterona, à sua condição mental, mentalidade forte. Deus não chama homens passivos para cumprir um chamado. Então pensa nisso. Se você quer ser forjado, o homem precisa ser forjado. Muitas vezes está tudo aí dentro de você. Você precisa de um input, de um empurrão, de uma pancada para que você saia da inércia e comece a caminhar. Que você saia dessa deriva, desse looping e vá em direção ao chamado que Deus tem para você. Se você é esse homem, essa mensagem é para você hoje. Se você precisa da minha ajuda, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu estou abrindo vagas para a comunidade A Forja. É uma comunidade de homens que estão sendo forjados para serem mais fortes fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Teremos testosterona mais alta, um comportamento alinhado para viver um chamado forte. Se isso faz sentido para você, clica no link que está na descrição desse vídeo e vem conhecer a Forja. Vai ser uma honra caminhar do seu lado aí em hombridade, ombro a ombro. Fechado? Se esse vídeo fez sentido para você, se você curtiu, já deixa seu like aqui. Assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que você está achando desse conteúdo, se ele está te ajudando, se você tem alguma sugestão. Isso é muito importante para o nosso crescimento. E compartilha, essa é a parte mais importante. Compartilha nos seus grupos do WhatsApp, dos amigos, da família, da igreja, da academia, do trabalho, daquele homem que precisa ter um alinhamento e você acredita que esse vídeo pode gerar essa transformação na vida dele. Compartilha que você ajuda o nosso crescimento. Fechado? Dito isso, nos vemos nos próximos vídeos.